Bitcoin não nos dá um dia de paz, é queda e mais queda, mas as taxas já estão ficando negativas, o fund rating já está negativo. Então quem está operando shortado já está tendo que pagar para ter a manutenção das suas posições em aberto. Daqui 3 dias vai ter o anúncio do Fed sobre a taxa de juros. Isso geralmente gera muita volatilidade e movimentação no mercado. Hoje é domingo, então é o dia mais importante para analisar o mercado, porque hoje é o fechamento semanal. Estamos também prestes a fazer um short squeeze no mercado, ao qual já está se acumulando muita liquidez acima de 84 mil dólares e é muito próximo do preço atual. Já estamos com uma liquidez bem concentrada. Como nós vimos hoje, Bitcoin já inicia o dia rompendo essa cunha de alta para baixo, que é geralmente o padrão mais esperado. As cunhas são rompidas para baixo. Então o que a gente tem que cuidar agora? Isso não é muito interessante, porque ele tem que se segurar próximo a essa região aqui, porque se perder esse fundo, ele acabaria perdendo essa linha de tendência de maior prazo aqui no semanal. E isso não seria nem um pouco interessante, porque o mercado poderia acelerar muito mais a queda. Então nós estamos numa região crítica de suporte, aonde o preço deve se segurar. O que eu espero que o preço faça é que ele se segure como no passado aqui. Ele venha lateralizando e criando topos e fundos ascendentes conforme o preço vá corrigindo. Porém, o que eu quero que vocês olhem é que o preço ele já não está afundando tanto quanto ele chegou ali. Se vocês começarem a olhar em diferentes ativos, diferentes altcoins, o preço já está começando a fazer uma espécie de fundo. Ele já vem revertendo os preços. E o que é muito interessante? Outros ativos está acontecendo a mesma coisa. O preço já não está perdendo tantos fundos, e ele já vem segurando sem perder suporte. Isso é muito mais fácil de identificar, muito semelhante ao que aconteceu em Aave, que eu comentei para vocês, que a maior probabilidade era romper e fazer um reteste após o rompimento. Ele vem, faz o reteste para continuar lateralizando para depois subir. O mercado geralmente ele anda da seguinte forma: para reverter uma tendência, ele não vem e reverte direto. Isso até ocorre, que são chamadas de volta em V, semelhante ao que aconteceu aqui, mas o mais comum no mercado é os preços estão subindo e ele começa a lateralizar. E depois ele lateralizar, ele começa a ir virando para baixo, para iniciar a tendência de baixa. Então o que a gente começa a fazer aqui? Essa região, ela vem rompendo essas resistências, aqui, muito semelhante a isso aqui, ó. É assim que o preço começa revertendo a tendência. Ele vai superando esses topos. O que a gente consegue ver aqui? Que o preço já está fazendo isso aos pouquinhos, ao qual o preço já caiu, ele está repicando, ele criou essa linha de tendência e agora a gente pode retestar aqui, mas a tendência é que o preço lateralize. É o melhor cenário possível, senão ele acelerar um pouco a queda aqui, mesmo com essa linha aqui se protegendo, né? Outras altcoins que estão fazendo o mesmo padrão é a ENA, por exemplo, que está nesse canal de baixa, e isso aqui é bom tecnicamente para o mercado de reversão, porque no momento em que ela conseguir romper e se manter acima, isso aqui já reverteria e ela começaria a buscar topos ascendentes. E aqui a gente já começaria a ver que o mercado já começou a reverter, onde que ela começaria a fazer topos maiores que o topo anterior. Pendle também está muito próximo à sua linha de resistência. Como vocês podem ver, ela está vindo testar agora, o qual ela está sendo negada atualmente, está sendo jogada para baixo, mas ela não está afundando tanto, nem começou ainda, se for dar um clímax desse de queda. Mas o melhor cenário possível seria que ela caísse e ela se segurasse e tentasse romper um pouco mais embaixo. Isso aqui já iria indicar que Pendle está revertendo a queda, porque ela vai começando aos pouquinhos romper as linhas de tendência. Como eu falei no último vídeo, você clicando Alt I, você consegue reverter o gráfico e é muito mais interessante olhar o gráfico dessa forma, como as linhas de tendência geralmente são perdidas, ó. Se vocês compararem com as outras altcoins, a gente apertar um pouquinho mais essa linha, já teria rompido e o mercado estaria retestando, que é o que está acontecendo em Aave, é o que está acontecendo em ENA, olhem, e é o que está acontecendo em Ethereum, onde o mercado já rompeu a linha de tendência e estaria retestando, mesmo vocês vendo essa queda hoje, mas olha como o mercado já está segurando. Então, na minha opinião, a maior probabilidade e é um padrão que está bem comum até na dominância do Bitcoin, que é romper essa linha e lateralizar. A dominância do Bitcoin também segue subindo, mas já está indicando topo. Da mesma forma
que as altcoins, a dominância do Bitcoin já perdeu essa linha de longo prazo. Ela já veio um tempo atrás. Quando a dominância do Bitcoin perdeu essa linha maior aqui, que vinha lá de baixo, nos outros anos, no ano 2020, nos outros anos, ela teve a altcoin season, que foi a repentina alta das altcoins, né? E agora a gente já perdeu essa linha e a gente está andando por baixo dela. E olha como o fechamento que está fazendo agora no semanal. Já está fazendo uma sombra superior, indicando que o mercado pode estar querendo fazer uma reversão. O preço já não está mais com tanta força. E se a gente entrar um pouquinho mais no intraday, a gente vê que já foi formada uma outra cunha, ela já está perdida e o preço ainda está retestando ela na parte de baixo. Eu até dei uma olhada no 4 horas e parece que o preço também está fazendo a mesma coisa que as altcoins. Já teve mais uma linha criada e o preço já perdeu e está retestando por baixo. Isso aqui, quem gostaria de apostar agora numa recuperação das altcoins, eu acredito que para a semana que vem a gente poderia ver o mercado fazendo isso aqui, dando uma corrigida, voltando para dentro desse canal de baixa. Isso aqui é muito interessante para vocês verem, ó. Se o preço entrar dentro desse canal aqui, olha, deixar certinho aqui, ó, ele está retestando a parte de cima e fizer esse movimento a flechinha, a probabilidade é que ele venha aqui embaixo, nessa região. Eu até vou deixar esses desenhos aqui para depois nós olhar como o preço se comportou. Isso aqui é uma coisa que eu quero passar para vocês que é muito interessante, que é vocês fazerem opiniões sobre o mercado. Igual eu mostrei aqui para vocês. Vocês acreditam que o mercado vai fazer isso aqui, mas vocês têm que apostar nessa jogada de vocês. Vocês têm que ver, tá, eu acredito que se o mercado romper essa resistência aqui, ele perder, na verdade, seria a dominância perder essa resistência, esse suporte, o preço voltaria aqui nessa linha. Então vocês olhem, acompanhem se isso dará certo, para vocês irem criando um feeling de, quando vocês verem tal movimentação, vocês saberem como operar. E geralmente quando o preço ele rompe acima aqui, igual ele fez, ele rompe um canal para cima, ele tende a romper a mesma proporção para baixo. Então, trazendo a dominância do Bitcoin aqui em 59,2%. Como eu já dei uma sobrevoada ali, mas voltando, em Wave, eu acredito que aqui é um bom ponto de que Wave irá se segurar, porque justamente aqui nós temos um order block, e é exatamente onde o preço está tocando agora. Então, eu acharia que é muito interessante o preço segurar aqui. Ela até pode vir a perder esse fundo, mas no momento em que não tiver continuidade essa queda, o preço já voltaria muito rápido. Que é o padrão também que eu já trouxe antes, muito semelhante do que está acontecendo em ENA. Ela está bem nesta região aqui e, como vocês verem, o preço começou a lateralizar, o mercado está segurando. O problema é se perder esse fundo aqui e o mercado acelerar. Aí traria essa queda que ela dobraria para baixo. Isso aqui não seria nada interessante e eu acredito que não conflui muito com a situação do mercado atual. Como vocês virem, a dominância já está extremamente sobrecomprada, a dominância está muito esticada para cima e ela está tendendo a reverter a dominância do Bitcoin. Então seria muito estranho fazer um sangramento desse mais forte nas altcoins, mas não é impossível. E como eu falei para vocês, a taxa de financiamento, que é o funding rate, está negativa agora. Esse gráfico aqui é muito interessante vocês entenderem como que ele funciona. É mais ou menos assim, quando alguém entra numa posição no mercado, sempre tem uma contraparte. Isso aqui serve para os futuros, que é aquelas opções alavancadas, onde você não tem o ativo, mas você opera um valor futuro. Você alavanca acreditando que o preço estará, ou vende a descoberta que você acredita que o mercado irá cair. Mas alguém tem que ter uma contraparte nessa movimentação. E quando tem mais vendedores do que compradores, a menor parte acaba recebendo uma manutenção, uma taxa de manutenção para aqueles que estão shortando ou alavancando em alta o mercado. E nesse caso aqui, como as taxas estão negativas, quer dizer que tem mais pessoas shortando o mercado. Mas como a gente vê com dados históricos do passado, quando a grande massa está numa única direção, indica um clímax de venda ou de compra, como a maior taxa de financiamento aqui para os longs, que era esse momento, teve a alta, era um topo. Da mesma forma que aqui, e quando a maior taxa de financiamento estava para quem estava shortando o mercado, acreditando que o mercado ia cair infinitamente, foi um fundo. Então, como a gente vê, geralmente quando a taxa de financiamento ficou negativa, foram fundos no Bitcoin, da mesma forma que aqui,
Aqui foi o fundo histórico do último bear market, e agora aqui a gente está com a taxa negativa, quer dizer o que? Já é um outro sinal de que o mercado está prestes a reverter, porque todas as mãos rápidas, entre aspas, que estão operando em futuros, ainda acreditam em queda. E de tanto essas pessoas acreditarem em queda, a liquidez do mercado ela já se acumulou na casa de 84, 85 mil dólares. Como eu falei no último vídeo, o Bitcoin estava acumulando bastante liquidez acima nesse topo que ele havia criado. Isso aqui cria um short squeeze, aonde se todas essas pessoas que acreditaram embaixo, entraram shortando, colocaram seus stops aqui, no momento em que o preço subir aqui, ele entra fechando a posição de todas essas pessoas que acreditaram na baixa, forçando o mercado a fazer uma compra a mercado, empurrando o mercado mais rápido para cima. E como vocês viram no gráfico de liquidação, já temos 200, quase 300 milhões de dólares acima da casa de 85 mil dólares. Então está um short squeeze muito próximo. Então se você está shortando o mercado agora, eu recomendaria fechar as posições, porque o mercado ele tende a liquidar aqueles que estão operando, porque isso é muito vantajoso e lucrativo para as corretoras. Liquidar quem está na contraparte, porque eles acabam ganhando além de taxas e muito mais dinheiro do que somente deixar que a posição vá na mão de quem está operando. O mercado ele sempre tenta buscar a liquidez. E se nós olharmos há um mês atrás, o gráfico mensal, nós vemos que a liquidez ainda está na faixa de 100 mil dólares, mas os stops já começaram a ser baixados. E a maioria dos stops agora estão aqui em 85 mil dólares. As pessoas vão ajustando os stops. Isso é interessante, que assim que reverte a queda, ele vem caindo, ele vem criando essas regiões que eram os antigos stops, e quanto mais o mercado cai, os stops vão sendo atualizados. Então no momento que esse stop ele é rompido, quem está operando em baixa se sente traído, se sente o mercado está começando a reverter, ele fechou minha posição, já tive meu lucro. Então a tendência é o mercado, ele liquida essas pessoas, ele faz o pivô, ele já faz um fundo mais alto que esse fundo anterior e ele começa a criar topos e fundos ascendentes vagarosamente até ele começar a acelerar. Semelhante ao que aconteceu aqui, que ele começa a criar os fundos, ele liquida primeiro as pessoas. Então eu acredito que nós estamos em uma situação de mercado semelhante a essa daqui, essa correção rápida aqui de... Olhem como foram 3 candles de 4 horas, foram 12 horas de queda. Então a gente teve a primeira hora de queda. Eu acreditaria que nós teríamos somente mais uma barra. E no mesmo dia de hoje, a gente já poderia ver o mercado dar uma reagida para cima. E outra coisa que conflui com isso, para vocês começarem a ter um entendimento, é o gráfico de head map de liquidez. Aqui mostra todas as posições que estão no mercado, ó. Olha, aqui é as pessoas que serão liquidadas conforme o preço ir subindo, e aqui as pessoas que serão liquidadas conforme o preço ir caindo. Olha como a liquidez está toda acima, como eu falei para vocês, ó. Olha a faixa de concentração de liquidez. Ela está mais acima, tem toda essa parede de liquidação. Então é muito mais interessante a corretora liquidar para cima agora do que para baixo. Ela tem um lucro maior. Isso é um jogo dos grandes institucionais, é a tal da manipulação. E como eu falei no início do vídeo, o dado mais importante que a gente está aguardando agora é a próxima reunião do FONC, que acontecerá em 3 dias, onde eles vão decidir sobre as próximas taxas de juros. Então o mercado está precificando 3 cortes de juros para esse ano, e isso é extremamente positivo para o mercado. Na próxima reunião, dia 19/3, não ocorrerá nenhum corte de juros, apenas uma manutenção, mas já dá uma probabilidade, o primeiro corte viria em 18/6. E como eu já expliquei no último vídeo, o mercado tenta antecipar essa movimentação. Então o mercado começa a subir agora, para quando de fato ocorrer o fato, o mercado começa a corrigir. Porque daí já se consolidou o evento, não tem mais expectativa, acabou aquela expectativa com o futuro. E como eu falei, hoje é o fechamento semanal, então é muito interessante você dar uma analisada e escolher boas operações para semanas. Para vocês que fazem swing trade, na minha opinião, é o melhor momento de fazer dinheiro, é operar no gráfico semanal. Então, para mim, tem muitas altcoins muito interessantes agora no semanal, como o Bitcoin, ele está fechando com um padrão de reversão, não é um martelo com a sombra mais longa como foi aqui, mas já está indicando que há compradores segurando essa região de suporte. Ethereum também para mim está muito interessante no semanal,
Isso aqui é um padrão de reversão. Esse padrão do Ethereum é muito altista, que é uma cunha megafônica. Como vocês podem ver, é o padrão que está sendo nítido agora. Ó. Eles são 3 toques e 1, 2 e 3 quedas. No Ethereum, onde a gente teve 1, 2, 3 toques, a primeira, a segunda e a terceira queda, semelhante ao que aconteceu em 2021. Outras altcoins que estão interessantes também, como eu já havia falado, Aave, ENA, que venho repetindo várias vezes aqui no canal. Uniswap também está fechando numa região de suporte com um candle mais ou menos interessante, poderia ser melhor, mas já está num bom ponto de compra, olha nessa linha de tendência de alta. Pendle também fazendo um fechamento de trap. Lógico que o melhor trap é numa tendência de alta, onde ele tenta perder um fundo em uma tendência de alta, como aqui, onde ele tenta perder esse fundo aqui. Esse é o melhor trap de ser operado, mas esse daqui ainda também é válido, né? E além de ser uma região, um fundo de maior longo prazo, um aqui e um aqui, tudo em uma barra só, e ele fechou positivo. Isso aqui, para quem quer fazer uma operação agora, você poderia colocar uma entrada no rompimento da máxima do semanal e tu bota o stop na mínima. Stop, claro, tu poderia até dar uma margenzinha de segurança, né, para tu não ser violinado. E o alvo, tu pode colocar uma realização parcial em 3,6 e depois deixar ele correr até a máxima histórica aqui. Solana também na mesma situação, em região de suporte, tentando fazer uma violação de suporte. Isso indica reversão, como esses candles aqui. XRP também, muito interessante, fazendo a mesma situação. Todas elas tentaram violinar os seus suportes, acabaram fazendo um trap em um fundo prévio e fecharam positivamente. Isso aqui é bom para o mercado. Logicamente, como eu falei, o mercado ainda tem 10 horas para fechar, mas eu acredito que as próximas horas serão um pouquinho mais positivas. Chainlink também fazendo um enorme martelo em região de order block. Então também é muito interessante esse padrão aqui para reversão. No diário fica mais nítido ainda que era um order block. A primeira order block seria a primeira barra a favor da tendência. Qual inicia uma tendência, teríamos uma barra aqui e a segunda foi aqui, que é a qual o preço se segurou agora. Near também, na mesma situação, fazendo uma longa cauda superior aqui, fazendo um enorme de um pavio, indicando que apareceram bastantes compradores nessa região e provavelmente irá fechar num martelo. O martelo tem aquele padrãozinho, como eu falei, simples para vocês, compra no rompimento, stop na mínima e o alvo 2 vezes o seu risco para cima. Tem essa ferramenta no TradingView chamada extensão de Fibonacci, você clica no Ctrl, você pode pegar a mínima, colocar a outra ponta na máxima e puxa para o lado. Você consegue ver aonde seria 2 vezes o seu risco para cima. No caso, você pegou essa extensão e projetou 1 vez para cima, 2 vezes para cima, 3 vezes para cima. Você consegue fazer alvos assim e tu acaba criando uma matemática positiva para suas operações. Então essa foi a minha análise de hoje. Se você gostou da forma que eu analiso e avalio o mercado diariamente, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, vamos junto nessa jornada de operar o mercado. Até mais.